Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém? Vamos aproveitar esse momento, pegar essa última frase e encorajar quem está pertinho da gente. Continueis progredindo cada vez mais. Senhor Jesus. Amém. No, no meio do versículo tem escrito assim, ó. Paulo escrevendo para os irmãos da cidade de Tessalônica. Irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto, essa é a frase, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Existe uma maneira de viver e agradar a Deus. Assim como também existe uma maneira de viver que não agrada a Deus. Desde os primórdios, a sociedade, desde a queda do homem, a sociedade vive uma maneira de viver que não agrada o Senhor. O homem caiu, se encontrou numa situação deplorável, e o viver que o homem passou a ter, distante da presença de Deus, é um viver que não agrada o Senhor. Não é novidade para nós que a sociedade ela é corrupta e ela é pervertida, né? Nos últimos tempos, as coisas estão se tornando incontroláveis. Nos últimos tempos, as coisas trevosas estão se tornando até mesmo públicas. Aquilo que antes era reprovado, agora passou a ser estimulado. As coisas do mundo, elas nos surpreendem pelo lado negativo todos os dias. Todo dia eu me surpreendo como a multiplicação da iniquidade é notória. No ambiente em que a gente trabalha, no ambiente em que a gente estuda, no bairro onde a gente mora, numa viagem que você faça, você se depara com circunstâncias, com situações do mundo que lhe surpreendem negativamente. Mas o que assusta é que nos últimos tempos a igreja não está fora disso também. É isso que é mais assustador. Hoje, até mesmo entre povo de Deus, o nível de escândalos, o nível de sensualidade, de fornicação, de adultério, dentro do meio do povo de Deus mesmo, é assustador. Esse tipo de pecado, ele é muito sério porque ele tem o poder de destruir, ele tem um poder destruidor. Nessa mensagem que eu ouvi para compartilhar com vocês, o irmão compartilhou que uma garota de 10 anos de idade, ela ganhou um celular dos pais dela e ela entrou numa rede social e conheceu uma pessoa. E ela marcou um encontro com essa pessoa. Isso aconteceu na cidade de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro. Ela mal sabia, 10 anos de idade, mas ela tinha marcado um encontro com um abusador. Pela graça de Deus, os pais dela tiveram acesso ao celular e chamaram a polícia, acionaram a polícia. E no lugar do encontro marcado, a polícia foi e prendeu aquele abusador.
E aquela mãe, minha filha, como é que você fez isso? Como é que você foi parar numa situação dessa? Ela falou o seguinte: mãe, eu entrei numa rede, conheci um homem e me apaixonei por ele. Ela foi enredada, ela foi enlaçada. Então, assim, os pais não podem ser bobos. Os pais não podem ser tolos. Às vezes, eu vejo crianças tão novas, com telefone próprio, e assistindo coisas não supervisionadas. Eu fico pensando, o pai desse menino, o pai dessa menina, ele é mais tolo do que ele acha que é. Porque a obra de Satanás é matar, é roubar e destruir. O Satanás queria que aquela meninazinha de 10 anos de idade fosse violentada, tivesse a vida maculada. Nós não podemos ser tolos enquanto pais, e muito menos quanto filhos. O mundo inteiro jaz no maligno. As coisas são mais perigosas do que nós imaginamos. Esses assuntos sobre imoralidade, elas estão presentes nas amizades, estão presentes nas escolas, estão presentes nas festas, estão presentes nos aplicativos. Nós sabemos que na década de 60 teve uma revolução sexual. O lema era sexo, drogas e rock and roll. E desde aquela época ali, a sociedade foi altamente impactada pela imoralidade. Aquilo ali foi bastante danoso para a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, onde a gente vive. E hoje, o resultado de tudo isso, dessa multiplicação da iniquidade, é realmente assustador. Ontem, enquanto eu subia as escadas para trabalhar, eu me deparei com 2 rapazes, em pleno 7h30 da manhã, nos corredores de uma instituição de ensino. Foi a segunda vez que eu vi uma cena dessa na minha vida. E a primeira vez foi no mesmo lugar. É o lugar que eu trabalho, é o lugar onde muitos de vocês estudam ou vão estudar. O campo é minado. Então, alguns números para vocês. A indústria da pornografia movimenta anualmente 97 bilhões de dólares. Isso aí é o PIB de um país da América Central. Quem movimenta esse valor todo é um assunto chamado pornografia. Eu não avisei que não podia trazer criança, e eu também não vou poupar nenhuma palavra, tá bom? 2,5 bilhões de e-mails com conteúdo pornográfico são enviados todo dia. 2,5 bilhões de e-mails. 25% das pesquisas feitas na internet estão relacionadas com pornografia. São 68 milhões de pesquisas feitas por dia. Por dia. Agora, pasmem, 35% dos downloads feitos na internet são pornográficos. 35% dos downloads feitos são pornografia. 266 novos sites pornográficos surgem todos os dias na internet. São feitas 116 mil pesquisas sobre pornografia infantil por dia. 11 anos de idade é a média, é a idade média de que uma criança vê pornografia online pela primeira vez na vida. Eu e a Jéssica, nós já recebemos ali naquela sala, em um determinado ano, uma situação de um jovem que acidentalmente caiu num site de pornografia homossexual. E ele caiu nessa rede e nunca mais conseguiu sair dela. Isso é triste, irmão. Isso dói no nosso coração.
A gente conversava com aquele jovem e ele tinha vontade de sair, mas não conseguia. Uma produtora de vídeos pornográficos do Brasil duplicou o número de novas assinaturas por dia no período da pandemia. Todo dia era 300 novas assinaturas de conteúdo pornográfico por dia. Dentro da pandemia passou a ser 600 novas assinaturas por dia. De acordo com uma revista muito conhecida, 75% dos homens e 68% das mulheres já admitiram ter traído em algum momento os seus cônjuges. Irmãos, a história conta que o império inteiro caiu por causa desse assunto. O Império Romano se depravou de tal forma que ele enfraqueceu. Isso mostra que esse assunto destrói império, destrói relacionamentos, destrói serviços, destrói ministérios e destrói a nossa comunhão com Deus também. Então, Paulo escreveu aqui no versículo 1, irmãos, continueis, final do versículo 1, 1 Tessalonicenses 4:1, continueis progredindo cada vez mais. Paulo já tinha falado para os irmãos de Tessalônica sobre santidade, já tinha falado para os irmãos de Tessalônica sobre imoralidade, já tinha falado esses assuntos para os irmãos. E aí ele está falando assim, olha, eu sei que vocês estão buscando esse viver, mas façam uma coisa, procureis progredir cada vez mais. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, meus irmãos, não deem trégua para esse assunto. Mesmo depois que nós somos conquistados pelo Senhor, mesmo depois que nós passamos a viver efetivamente a vida da igreja, mesmo depois de casados, mesmo depois de resolvidos, não deem trégua. Continueis progredindo cada vez mais. Não baixe a guarda. Nenhum de nós. Nem você, nem eu, nem minha esposa, nem o outro caso. Não deem trégua. Ninguém, nenhum de nós está isento dos perigos desse assunto. No versículo 2, porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então tem uma guerra que todos nós lutamos. Tem guerra que só eu luto, tem guerra que só você luta, mas tem uma que todo mundo luta, que é a guerra da carne contra o espírito. Como é que diz assim? Que fazem guerra contra a alma. E é por causa disso que eu não posso baixar a guarda. No versículo 2, Paulo disse aos irmãos de Tessalônica que eles já sabiam sobre esse assunto. No versículo 2, 1 Tessalonicenses 4:2, ele fala assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Eu lhe pergunto, não precisa responder. Quantas instruções o Senhor já te deu sobre esse assunto? Quantas instruções eu já recebi do meu Senhor e Salvador a respeito desse assunto? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então a pergunta é, se eu já sei sobre isso, se eu já ouvi sobre isso, se eu já sei, por que é que eu continuo? Por que é que eu insisto? Porque esse assunto tem uma característica, não é suficiente saber, sabe? Todos nós sabemos, muito ou pouco, razoavelmente, mas esse assunto faz guerra na nossa vida. Uma vez, eu até falei para o André inaugurou um telão super bonito na conferência Mais de Cristo, né? E eu olhei aquele telão e me lembrei de um sonho que um irmão que não reúne mais conosco, ele falou assim para o Delcácio, eu tive um sonho com você, meu irmão. O Delcácio foi, ele contando, faz tempo que ele não reúne mais, ele encontrou com o Delcácio e contou. E foi, eu sonhei que eu estava numa reunião. Essa reunião você ia dar uma mensagem. Só que o seu computador, na hora de projetar os slides, não funcionou. E eu estava com o meu computador na mochila, eu disse, Delcácio, pode usar o meu.
Aí no sonho, Delcas, quando você plugava e aparecia no telão, aparecia um monte de imoralidade. E no sonho eu ficava sem saber o que fazer, todo mundo vendo ali, o computador era meu. Aí quando eu me acordei, eu disse, graças a Deus que era um sonho. Irmão, será que a gente poderia pegar o seu histórico do seu celular, pedir para o Flávio, Flávio, graças a Deus que isso não vai ser feito. Nós não vamos ver seu histórico. Mas Deus vê o nosso histórico. Então, não é uma questão de saber. Tem um versículo que eu nem vou falar onde é, porque é para o Flávio não colocar e não alongar o tempo, mas Paulo pergunta assim, acaso não sabeis? Se eu estivesse na frente de Paulo, eu diria assim, sim, Paulo, eu sei. Mas esse assunto, ele é mais sério do que o que a gente imagina. Vamos avançar, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Fala para quem está perto de você assim, ó. Esta é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a nossa santificação. Nós temos uma dificuldade, mas Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é a nossa santificação. Aqui não diz esta era a vontade de Deus, nem esta será a vontade de Deus. Aqui diz esta é a vontade de Deus. A nossa santificação. Gente, nenhum de nós tem permissão para viver na imoralidade. Eu sei que a luta é grande. Em um momento da vida, eu disse assim, Senhor, essa guerra é difícil demais. Senhor, tu não pode abrir uma brecha aí na lei, porque eu sou arrumadinho, engomado? Será que eu não posso dar umas olhadas, não? O Senhor me disse, ninguém. Esta é a vontade de Deus para qualquer filho de Deus. Nenhum de nós tem permissão para viver na imoralidade. Paulo não teve, Pedro não teve, João não teve, ninguém tem. Porque esta é a vontade de Deus. Um irmão de 82 anos de idade, ele foi acometido de uma doença terminal. E aí, naquele país, há um irmão muito conhecido no meio cristão que é chamado John MacArthur. Eu peço, amém, 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 eu peço silêncio aos irmãos para que a gente consiga cumprir o objetivo, né? O homem, ele estava sofrendo de uma doença terminal. Chamou o pregador, John MacArthur. O John achava que o motivo do pedido de visita era para o John orar pela vida dele, era para dar paz a ele nas últimas horas, ou até mesmo para curar. Mas, incrivelmente, não foi para isso que ele chamou. Naquela oração, naquele chamado, ó, ele estava aqui na cama, o John se colocou perto da cabeça dele, ele olhou para cima, para o rosto do John e falou assim, sabe, John, estou aqui com 82 anos de vida. Nunca consegui me livrar da imoralidade sexual. Até hoje eu luto com ela. Essa é a história da vida de praticamente todos nós. É a luta da carne contra o espírito. Essa é a vontade de Deus para qualquer filho de Deus. Sejam santos. No versículo 3, fala ainda que vos abstenhais da prostituição. Então aqui Paulo especifica qual é o seu conselho. Essa palavra prostituição, ela no grego, obrigado, soldado, ela se chama porneia, a palavra prostituição no grego. Essa palavra significa muitas coisas. Ela significa fornicação para quem é solteiro e pratica imoralidade antes do casamento. Pratica sexo antes do casamento. Isso é fornicação. Para quem já é casado, essa palavra se chama adultério. É para quem já é casado
pratica entre pessoas casadas fora do seu próprio casamento. Essa palavra também se refere à imoralidade entre pessoas do mesmo sexo. E ainda, essa palavra se refere ao sexo solitário, que envolve cobiça, pornografia e etc. Em suma, meus irmãos, é como se Paulo dissesse assim para os irmãos: igreja, não se meta com essas coisas. Delete dos seus aparelhos. Bloqueie essas pessoas imorais que tem nos seus contatos. Corte essas assinaturas sujas. Tire os olhos dessa mulher porque ela não é sua. Tire os olhos dessa pessoa. Pare de mexer com esse lixo. Isso vai acabar com a sua vida. Isso vai acabar com o seu serviço. Isso vai acabar com a sua comunhão com Deus. Então, o desespero de Paulo é atual. Esse é o desespero de Deus também. Qual é o objeto da prostituição? Está respondido no versículo 4. É o corpo. O objeto da prostituição é o nosso corpo. Como o nosso corpo é importante? O versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você sabe usar o seu corpo? O nosso corpo, ele é um instrumento, mas ele deve ser um instrumento de justiça. Primeiro, não entregue seu corpo a qualquer um. Não entregue seu corpo para o seu namorado, para a sua namorada. Não entregue seu corpo para os celulares. Não entregue seu corpo para os computadores. Segundo, não use seu corpo para coisas imorais. Postagem de foto, sem roupa. Ter cuidado com exposições que incitam pensamentos imorais. Irmãos, na instituição onde eu ensino, tem um bloco de funcionários, tem um bloco de ensino médio junto com o ensino técnico e tem um bloco do ensino superior. O bloco dos funcionários, as pessoas são decentes. O bloco do ensino superior, há decência, mas no bloco do ensino médio, é trevoso, irmãos. Essa semana foi horrível. E quando eu me deparei na hora do intervalo, eu não sabia se eles estavam saindo de uma aula ou se eles estavam saindo de uma boate. Tinha uma moça lá com uma saia que tinha uma pequena lasca que ia daqui até a virilha. Irmãos, é horrível ali aquele ambiente. Eu nem sei o que orientar os jovens para onde vão. O único lugar seguro nessa terra é ir para o Espírito. Houve um irmão que não está mais entre nós, né, Gleito? Que ele falou que ia orientar os meninos da cidade dele a não fazer faculdade. Eu disse, não, meu irmão. A questão não é onde ele está, né? Exteriormente, é onde ele está interiormente. Terceiro lugar. Então, assim, eu queria aproveitar. Minhas irmãs, eu tenho duas suposições. Ou muitas de vocês não sabem o que estão fazendo, ou sabem exatamente o que estão fazendo. Porque determinadas roupas podem não mexer com vocês, mas mexe com a gente. Você acha que é decote, que coisa curta, não é nada, mas é. Isso afeta, isso prejudica. Saiba disso. Se era por falta de saber, pois agora fique sabendo, como diria o porco da luva Lulu. Terceiro, não permita que ninguém toque no seu corpo, a não ser o seu esposo ou a sua esposa. Quarto, não estimule o seu corpo sexualmente se você não pode suprir
esse estímulo de forma legítima. Para que é que você vai ficar se acariciando, se esfregando? Ou de forma física, ou então com imagens, ou então com palavras. Porque excitar o corpo se você não pode satisfazer isso de forma legítima? Olha como esse versículo é precioso. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. No versículo 5 diz: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui diz assim, como os gentios. Gentios, gente, é o pessoal do mundo. Eles não conhecem a Deus. Nós não temos a mesma ética de um povo sem Deus. Porque somos nós que sabemos qual é a vontade de Deus. O versículo ainda 6 diz assim, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Só até aí. O que é isso? O que é defraudar? Defraudar é enganar. O Senhor está dizendo para mim e para você, nessa matéria, não defraude seu irmão, não engane seu irmão. O que é isso? É você enganar, é você distorcer a verdade, a fim de conseguir uma relação com aquela pessoa. É coagir com falácias. E dizer assim, vamos, depois Deus perdoa. Ou então, vamos, a gente vai só até certo ponto. Isso é defraudar, isso é enganar. É falar só a metade da história para poder conseguir o que quer. Também é usar chantagem, é ameaçar para conseguir o que você quer. Se você não for, eu pego aquela sua foto e coloco nas redes. Aqui diz assim, versículo 6, nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O vingador aqui mostra que o Senhor é aquele que, nesse assunto, é quem dispensa julgamento. Isso mostra, irmãos, a gravidade do pecado sexual. Deus considera. Deus não faz vista grossa. Você acha que isso é bobagem? Se a Bíblia diz que se você não quer ser punido por uma autoridade, então tema a autoridade. Tema a Deus. Nós precisamos ter temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você e eu formos inteligentes, sábios, nós vamos temer ao Senhor. No versículo 7 fala o seguinte, porquanto Deus não nos chamou para impureza. Vamos falar uns para os outros. Deus não nos chamou para impureza. Deus não nos chamou para impureza. Quais as razões para que eu me mantenha puro? Quais as razões para que você se mantenha puro e pura? É porque a imoralidade ela é contrária ao nosso chamamento. Não é isso? Não existe compatibilidade entre a imoralidade e aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Versículo 8 fala, dessarte. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Então, quando a gente rejeita essas palavras, que o Senhor, a vontade de Deus está aqui, clara, ao longo de várias porções da Bíblia a respeito desse assunto. Então, quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando a Deus. E rejeitar a Deus não é coisa pouca. Mas, irmãos, graças ao Senhor, contra todas essas coisas, nós temos recursos, nós temos poder. Diga assim para quem está perto de você, nós temos recursos contra isso. Diga mais uma vez, nós temos poder contra isso. Porque no final do versículo 8 fala assim, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Nos dá.
é no presente. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Em Gálatas 5,16 fala assim: digo, porém, andai no Espírito. Encoraja quem está perto de você, ande no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Agora enche o peito e diga assim: mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, isso aqui, o Espírito, são os recursos de Deus para essas situações. Senhor Jesus, até aqui foi a mensagem que eu havia desfrutado. Agora vem algo que me ajudou muito. Então, até aqui era a mensagem que os irmãos, era a encomenda, né? Mas eu poderia dizer assim: Senhor, amém, eu fui o mestre fiel, dispensei, né, a encomenda foi entregue. Mas eu ficaria sem paz se eu não compartilhasse o que eu vou compartilhar agora. Porque isso me ajudou grandemente. Eu espero também que seja de muita ajuda para vocês. Porque o compartilhar do irmão terminava com esses recursos de Deus, que é o Espírito. Em Gálatas, capítulo 4, versículo Gálatas 5, 22. Fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fruto do Espírito. A gente está compartilhando sobre isso e vem na cabeça da gente uma palavra, mesmo que de forma subjetiva, é a palavra tentações. As tentações são algo que frequentemente nos assolam. Por que é que nós dizemos que ninguém está isento disso? Porque todos nós somos expostos a situações de tentação em vários aspectos da vida, sabe? Mas o que me ajudou bastante é porque, assim, quando eu era tentado sexualmente, a ver, a ouvir, a experimentar, a lambuzar com o pecado, a cair, a baixar a guarda, a desistir e entrar no mundo, entende? Então, quando a tentação vinha, no momento da tentação, aquilo ali para mim já era derrota, porque eu achava que tentação já era culpa minha, entende? Eu sei que essa forma de pensar não é só minha, é por isso que eu quis usar esse resto de tempo. Mas é o seguinte, olha, a tentação, ela simplesmente apresenta uma escolha para você, sabe? Quando a tentação vem, é uma apresentação de uma oportunidade de escolher alguma coisa. Eu já ficava deprimido, eu já ficava triste, eu me sentia condenado e culpado por ter sido tentado. E quando você está nessa, você vira um prato cheio, você é um patinho, você cai. Porque você já fica derrotado. Mas veja bem, a tentação quando vem, ela te dá uma escolha. Tá? Então, quando você se dá conta que a tentação é apenas uma oportunidade, ou para você cometer o erro, ou uma oportunidade para fazer a coisa certa, então a tentação, ela não se torna mais uma pedra de tropeço, mas ela pode se transformar até mesmo num degrau de subida para a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque quando você escolhe Deus, você está desenvolvendo o caráter de Cristo. Foi colocado diante de você uma escolha. Aí você diz: não, eu escolho Deus.
Aquilo ali foi pedra de tropeço, não foi degrau para a sua vida. Isso, irmãos, é maravilhoso. Embora a tentação ela seja a principal arma de Satanás para destruição, mas toda vez que você escolhe fazer a vontade de Deus, é o contrário, é edificação. Como é que Deus desenvolve o fruto do Espírito na sua vida? Veja bem, Deus desenvolve o fruto do Espírito na sua vida, permitindo que você vivencie situações em que você é tentado a exteriorizar uma qualidade oposta, por exemplo. Olha, como é que Deus desenvolve em nós o amor, fruto do Espírito, o amor? Sabe como é? É pondo pessoas bem desagradáveis para viver perto de você. Como é que Deus desenvolve a paz, a verdadeira paz na sua vida? É não fazendo que as coisas saiam de acordo como nós planejamos, sabe? Mas permitindo confusão, permitindo insegurança. Como é que Deus desenvolve a paciência em você? É permitindo a gente passar por situações em que a gente é forçado a esperar. Eu nunca posso ser chamado de alguém. Como é o contrário do corrupto? Honesto. Como é que eu posso ser chamado de honesto se eu nunca fui tentado a roubar? Sabe? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que essas coisas acontecem na nossa vida porque desenvolver uma vida com Deus, ter maturidade com Deus, a gente desenvolver um caráter de Cristo envolve uma escolha. E a tentação acaba propiciando essa oportunidade de escolha, sabe? Agora, nesse contexto, a gente precisa saber a diferença entre o que é uma atração e o que é a lascívia. Isso aí também é de muita ajuda. Muita ajuda para a gente. Isso aqui nos ajuda a superar o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha depois de ter sido tentado. Porque uma coisa é certa, você jamais se livrará das tentações. Então, não fique surpreso, não fique abalado, não fique intimidado com isso, elas virão. Ser tentado não é pecado. Em Hebreus 4,15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, está vendo? Você foi tentado? Ok. Não fique envergonhado, nem culpado, nem abalado, nem surpreso. O Senhor Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Uma palavra bem franca, bem aberta. Os meninos tudinho já saíram. Atração e até mesmo excitação são reações naturais e espontâneas. Se você vê algo que atrai, não é assim que acontece, não. Você vê, aí diz assim, eu vou decidir se você é atraído ou não. É natural e espontâneo. Isso aí, irmãos, foi uma inclinação afetiva dada por Deus. Uma vez eu estava no IFCE, olhando para o chão, e a minha futura esposa passou, eu olhei para a batata da perna dela. E a partir de olhar, era uma sandália daquelas que é amarradinha assim até o joelho, sei lá, umas fitas, né? Hã? Ladeado. Eu achei tão bonitinho. Não sabia que aquela moça ia passar. Não olhei e decidi se ia ser atraído ou não. Fui, entendeu?
E o desenvolver da história diz que esse casal foi abençoado por Deus. Então você acha que aquela olhada na batata da perna, eu deveria me sentir um lixo, culpado, derrotado, Satanás agora me ganhou. Entende, irmão? Eu não estou suavizando as coisas aqui para burlar a consciência, não. Eu peço a Deus que dê entendimento a cada um de vocês. Mas quando você é atraído, isso é uma reação natural e espontânea. É uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física, sabe? Isso é um mecanismo dado por Deus. Todo mundo que é casado viu alguma coisa no outro, né? Um irmão lá de Maracanaú disse assim, todo mundo acha que eu casei com minha esposa bem magrinha e depois ela ficou assim, bem gordinha. Não, quando eu conheci ela já era bem gordinha. Eu olhei para ela e disse, que gordinha bonita, rapaz. Irmã, isso é natural, amém? É algo natural. E quando o Senhor faz com que a gente não seja derrotado no princípio do negócio, o Senhor vai avançar na nossa vida. Agora, lascívia é uma atitude deliberada do desejo. Nessa semana nós desfrutamos aqui de uma palavra que o irmão Lee, no escrito, Estudo Vida, falava o seguinte, pecado e sujeira. Pecado é lascívia, é desejo deliberado. Eu quero assistir, eu quero fazer, eu quero me deitar, eu quero... Isso é desejo lascivo, isso é pecado. Mas existe sujeira. A sujeira, o irmão falava assim, quando eu estou dirigindo meu carro, indo para a reunião, às vezes eu vejo alguma coisa que quando eu chego na reunião, eu já chego empoeirado. Ele não teve coragem de dizer não, mas é dessas coisas que ele via. Porque esse mundo está cheio, é no outdoor, é nas moças, é nos rapazes, nas crianças, nos velhos. O negócio é trevoso, não é isso? Então, lascívia é a atitude deliberada, é mais do que ser atraído, é você escolher olhar de novo, é você escolher pensar no que faria. Isso aí é lascívia. É a segunda olhada. Eu já tinha ouvido falar desse negócio de segunda olhada, mas ninguém me tinha explicado direito. É porque a primeira olhada é porque a gente não é cego, é só por causa disso. A segunda olhada é porque você já quer ver demais, tá certo? Experimente. Viu? Não se culpe, não se entristeça, mas não avance no pensamento, não avance no olhar. Você estava no computador, apareceu? Apareceu, não foi você que chamou, não, apareceu. Ok, mas bota para lá e segue. Pegando um link, né, com a palestra anterior, segue o teu caminho. Não para, não olha para o lado de novo. Não olha pelo retrovisor. Não, se viu a manchete, não entra na notícia. Certo? Segue o teu caminho, amém? E eu vou dizer para vocês por experiência própria, isso é maravilhoso, isso é libertador. Porque eu não sei se você já chegou num momento que você diz, Senhor, esse assunto não tem jeito, mas tem. Vida santa, que a vinda do Senhor aguarda, é possível para mim, para você, hoje, amanhã e sempre. Uma ajuda bastante prática. Reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Tem circunstâncias que vão fazer você tropeçar imediatamente. Aí, Satanás sabe. Satanás sabe exatamente o que pode fazer você cair. Aí, o que é que ele faz? Ele trabalha incessantemente para lhe cercar com essas circunstâncias. Está vendo? Aí, 1 Pedro 5,8 fala o seguinte, sede sóbrios e vigilantes. Encoraja quem está perto de você, seja sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pergunte a você mesmo, pelo amor de Deus e em nome de Jesus, quando, quem, como e onde
Parece ferramenta de planejamento, né? 5W, 2H, how, who, when. Quando? Quando é? Nós estamos tentando reconhecer qual é o nosso padrão de tentação. Quando é que eu sou mais tentado? Em que dia da semana é que geralmente você é tentado? Que dia da semana? Que hora do dia? Ah, irmão, é 3 horas da manhã. O que é que tu está fazendo acordado 3 horas da manhã, rapaz? 3 horas da manhã você está dormindo. Vá dormir. Quando eu sou mais tentado? Cheque com a sua experiência. Reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Não seja tolo com a própria vida. Segunda, em que lugar sou mais tentado? É no trabalho? É na própria casa? É na casa do vizinho? É num hotel fora da cidade? Reconheça seu padrão de tentação e se prepare. Terceiro, quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? É os meus amigos, é quando eu estou com os meus amigos. É quando eu estou com meus colegas de trabalho. Irmão, é quando eu estou numa multidão em que eu não conheço ninguém. É lá. É quando eu estou sozinho. Então, reconheça qual é o seu padrão e se prepare. Quarto, como? Como normalmente eu estou me sentindo? Como é que eu estou me sentindo quando eu sou mais tentado? Irmão, é quando eu estou mais cansado. Toda a vida que eu estou cansado, eu fico vulnerável às tentações. Outro diz, não, é quando eu estou solitário. Outro diz, é quando eu estou entediado. Irmão, quando eu estou entediado. É quando você está deprimido. É quando você está sob pressão. É quando você está magoado. É quando você está zangado. É quando você está preocupado. É após você ter obtido um grande sucesso. Ou mesmo após um momento de muito desfrute espiritual. Você participa de uma reunião, ou de uma conferência, ou de uma comunhão. No dia seguinte, o seu padrão de tentação deixa você vulnerável. Que coisa. Vamos ler alguns versículos e caminhar para o final. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai. Vamos encorajar quem está perto da gente? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, aleluia! Mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés. Encoraja quem está perto de você e diga assim, pondera na vereda de teus pés. E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. E o último foi o que foi mais impactante na minha vida, que me fez experimentar next level. Saudade do Gils. Nesse assunto. É uma coisa muito simples. Peça ajuda a Deus. Salmo 50, 15. O Senhor te diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que é isso? É o que muitos chamam de oração micro-ondas. É diferente do fogão a lenha, que demora. Você não precisa
muitas vezes não, a maioria das vezes não dá tempo você se retirar para orar e pedir a Deus. Você tem que pegar a sua oração e colocar no micro-ondas. Como é essa oração? É uma oração rápida e objetiva, que só tem uma palavra: socorro! Foi isso aqui que mudou. Sabe? A situação mais difícil. Como eu não tinha me agarrar mais a nada, doido para cair, eu disse assim: socorro! E eu fui socorrido. Uma vez eu fui para uma cidade distante da que eu morava, a trabalho. E aí eu fui pegar uma chave de uma estação de bombeamento, perdão, de uma estação de tratamento de água, na casa do rapaz que trabalhava na estação. Fui lá. Todo mês eu ia, todo mês eu ia, todo mês eu ia. E ele tinha uma filha. E com certeza ela me via toda vida que eu ia buscar a chave, toda vida que eu ia buscar a chave. Não sei o que aquela moça estava pensando, se estava esperando, se estava calculando, ou se é acaso do diabo. Naquele dia, o rapaz não estava lá para me entregar a chave, ela estava só e me recebeu só de toalha. Quando ela disse: meu pai não está em casa, entre para beber água. O que saiu exteriormente foi assim, foi só isso. Ó. Não, obrigado. Mas o que havia interiormente era assim: Senhor, socorro! Porque se eu não tivesse pedido socorro, eu tinha dito assim, né? Estou morrendo de sede. Peça socorro ao Senhor. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. As tentações, no final das contas, elas nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Cristo toda vez que enfrenta uma tentação. Vamos encerrar? Senhor Jesus, vamos nos pôr de pé, porque a gente vai ler apenas um versículo, desfrutar de um último hino e abrir essa cantina. O versículo é Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus, a gente vai ler, aí depois eu peço que enquanto a gente se ajeita aqui, aproveita esse interlúdio e ora e lê, fala uns com os outros esses versículos. Vamos juntos, né? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus, amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O assunto dessa manhã é algo muito importante. Tem a ver com relacionamento, período de comunhão, casamento. Então você pode olhar para quem está perto de você e dizer assim: haja coração. Ou então, faça melhor. Diga assim, ó: prepare o seu coração. Uau. Quem foi o criador do casamento? Não foi o homem, né? Não é algo que foi inventado pelo homem. O homem já inventou muita coisa, mas o casamento, quem criou foi Deus. Deus, ele não é sem propósito. Deus é um Deus de propósito. Há um propósito muito grande nesse universo. É o propósito de Deus, é o plano de Deus. O universo, o mundo, não é um barco à deriva, não é um barco sem vela, não é um caminhão sem freio. Existe um propósito para todas as coisas. A cor do seu cabelo, o número do seu sapato,
a casa onde você nasceu, a cidade onde você mora, a escola onde você estuda, as pessoas que você conhece, tudo isso está dentro do propósito de Deus. Está dentro da soberania de Deus. Nada na nossa vida é por acaso, é acidente. Tudo estava na agenda de Deus. O casamento, portanto, ele não tem um propósito em si mesmo. Obrigado, meu irmão. Ele não tem uma finalidade em si mesmo. Ali não é um fim. Ali é algo que, assim como todas as coisas da nossa vida, estão a serviço de um propósito muito maior. Então, aqueles que conhecem alguém, se apaixonam, decidem, então, selar um compromisso até o fim da vida. Ele não é apenas uma coisa de um para o outro. Ali está dentro de uma conjuntura muito maior. Portanto, o casamento, ele é para o propósito de Deus. Saber disso é importante, porque se duas pessoas entram numa aliança dessa, achando que o casamento por si só vai ser o fim de todas as coisas, vai ser a finalidade de tudo, eles vão se frustrar. Porque o casamento não tem um fim em si mesmo, mas ele faz parte do plano eterno de Deus. O casamento, portanto, ele não foi criado pelo homem, ele foi estabelecido por Deus por causa desse propósito. E um dia o Senhor apareceu a Abraão e fez uma promessa a Abraão. Falou assim: Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti farei uma grande nação. Isso foi a promessa do Senhor para Abraão. E aí, essa promessa foi dada dentro do propósito eterno de Deus. Tá? Então, se a partir de Abraão e Sara viria uma grande nação, e por meio deles iriam abençoar todas as famílias da terra, era necessário multiplicação. Então, só eles dois não cumpririam esse propósito. Então, havia Abraão e Sara, eles tiveram Isaac. Até aí, o propósito estava avançando, mas esse plano, essa meta, esse objetivo, não seria cumprido se Isaac também não se casasse. O casamento de Isaac não tinha um fim em si mesmo, não era só para satisfazer a solidão. Era uma peça-chave, era uma peça fundamental para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. A pessoa que você vai conhecer, a pessoa que você vai ficar arriado os 4 pneus, isso aí é uma peça muito importante para o cumprimento de um propósito muito maior. A aliança que vai ser firmada entre você e outra pessoa é algo que é importante para o propósito de Deus, é importante para o futuro do casal, é importante também para muitas pessoas ao redor desse casal. Então, um ponto maravilhoso, eu gostaria de iniciar com vocês a partir de Gênesis 24. O versículo 1 fala o seguinte. Os irmãos vão ler o versículo 1, aí eu vou pedir, por favor, para as irmãs lerem o versículo 2, e alternando até o 4, tá bom? Vamos os homens juntos, 1, 2, 3 e... Era Abraão já idoso. Sim. Amém.
No versículo 1, fala que Abraão era idoso, o Senhor havia abençoado, e no versículo 2, ele chamou alguém para ajudá-lo nessa missão de encontrar uma pessoa, uma esposa para o seu filho Isaque. O propósito de Deus precisava avançar e uma peça-chave era a esposa de Isaque. Com quem será? Com quem será que Isaque vai casar? Loura, morena, careca, cabeluda, né? Tem uma musiquinha quando eu era criança. E aí, no versículo 2, ele chamou quem? Ele chamou uma pessoa qualquer? Ele chamou, rapaz, para esse assunto de casamento do meu filho aqui, deixa eu ver, tá passando um rapaz ali, ei, vem cá. Não, ele chamou o servo, olha o versículo 2, mais antigo servo da casa, que governava tudo o que Abraão possuía. Então Abraão chamou o mais antigo dos servos, aquele que mais inspirava confiança, aquele que Abraão sabia, tinha certeza da fidelidade dele. Então isso mostra a seriedade do casamento. Às vezes, a gente talvez, quando pensa nesse assunto, pensa disso de uma forma muito leve, de uma forma muito leviana. Mas, por esse princípio aqui, você vê que Abraão chamou uma pessoa de confiança, uma pessoa fiel, uma pessoa experiente. Isso aí mostra um princípio maravilhoso. Casamento é coisa séria. Há uma seriedade no casamento. Como eu falei, envolve os interesses de Deus, envolve o futuro do casal e envolve muitas pessoas ao redor. Então, uma das primeiras coisas a anotar no seu caderno é a seriedade do casamento. Outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é o momento da escolha. É um momento muito crucial, momento em que vai se escolher. No versículo 3 tem o seguinte, nessa parte aqui que diz assim, não tomarás esposa para meu filho. Essa frase aí fala, esposa para o meu filho. Uma mulher para o meu filho que é homem. O contrário também é verdade, né? Um homem para a minha filha mulher. Então, vou até pedir desculpa aqui, ter que tratar desse assunto polêmico, mas o primeiro princípio da escolha, para bater o centro, para a gente começar a conversa, o primeiro princípio importante para a escolha é que o relacionamento, ele é entre um homem e uma mulher. Tá? Isso é importante dizer, porque nós temos muitas dificuldades na vida. E muitas pessoas, ou algumas pessoas, têm dificuldade nesse âmbito. Tá? É possível que um rapaz que esteja aqui tenha inclinação por homens também. E é possível que haja alguma jovem aqui que tenha inclinação por mulheres. Tá? Então, eu gostaria de dizer que se você tem essa dificuldade, não se renda a essa dificuldade. Não acho que simplesmente isso é assim mesmo, eu sou assim, e esse é o meu gosto. Precisa levar esse assunto de forma séria, diante do Senhor. Você precisa lutar contra essa inclinação. Porque saiba de uma coisa, no plano de Deus, para a sua vida, não está a viver com uma pessoa do mesmo sexo. Assim como um homem que é casado, se ele tiver uma inclinação sentimental por outra mulher, ele precisa ir diante do Senhor e lutar contra essa inclinação. Assim também, a pessoa que tem afinidade com pessoa do mesmo sexo, ela precisa ir diante do Senhor lutar contra essa inclinação. E que o Senhor, se há alguém aqui, rapazes ou moças, que o Senhor os abençoe nessa batalha espiritual e que cumpra o propósito dele na vida de vocês. Aqui no versículo 4 fala o seguinte, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, esse servo mais antigo se chamava Eliezer, né? E aí, Abraão estava dando as coordenadas para Eliezer e falou assim, você vai
buscar uma esposa para meu filho da minha parentela, do meu povo. Esse princípio aqui é o seguinte, era da mesma família. Trazendo para os nossos dias atuais aqui, significa que é uma pessoa que tem a mesma origem que você. Então, assim, tem um hino que a gente canta, né? E a gente vai cantar hoje ou amanhã, que fala assim, se desejas o Senhor, não vá ao mundo procurar. Também queria pedir licença ao hino para mudar um pouquinho a letra. Se deseja conhecer alguém, não vá ao mundo procurar. Ó Senhor Jesus. Tá? Mas é o seguinte, eu queria equilibrar isso aí, porque naquela época era uma questão de sangue. Parentela era uma questão de sangue, era uma questão de DNA. Nós não estamos falando disso. E você pode então pensar, então o irmão está falando que eu só posso conhecer alguém estritamente que reúne conosco. Mas ainda não é apenas isso, não é isso. Aqui, parentela significa alguém que tem a mesma origem que você. Qual é a nossa origem? Uma vez que nós nascemos de novo, nascemos da vida de Deus, nós somos regenerados pela vida de Deus, a nossa origem é o próprio Deus. Qualquer pessoa que um dia tenha nascido de novo, foi regenerado, ela também tem a sua mesma origem. Pode reunir conosco, pode reunir em outro lugar, e pode ainda nem reunir em lugar nenhum. Mas quando você for dar esse passo, for firmar esse compromisso, uma certeza você tem que ter, de que naquele momento a pessoa já tem a mesma origem que você. É uma pessoa que já foi diante de Deus, reconheceu quem era, confessou os seus pecados, creu com o coração, confessou com a boca, nasceu de novo, com a vida de Deus. Essa pessoa tem a nossa mesma origem. Aleluia! Eu tenho 2 exemplos na minha casa, que sou eu mesmo e o meu irmão mais velho. Quando a gente... Vou falar da minha experiência, né? Não vou contar a experiência dos outros, né? Mas quando eu conheci a Jéssica, ela ainda não tinha a mesma origem que nós. Aí eu estava distraído lá no sofá do IFCE, olhando assim para o chão, e eu vi só aquelas perninhas passando. Aí eu... Rapaz, que legal, né? Só que... Aí eu tinha que bolar uma estratégia. Aí um dia ela estava sentada lá na cadeira, perto de uma mesa, e eu inventei uma dúvida qualquer e fui lá pedir uma informação. A hashtag fica a dica, tá? Não apenas fique orando no seu quarto, mas também tenha atitude, rapaz. E aí, ela era de um semestre depois de mim, né? Eu era mais velho, sou mais velho e tal. E aí tinha um mini curso, daí ela se matriculou no mini curso e eu fiz o quê? Eu me matriculei lá também, né? Aí tinha um monte de cadeira, o que foi que eu fiz? Aí eu sentei na cadeira do lado, né? Teve outra vez que eu e meus colegas entramos num ônibus de Maracanaú para Fortaleza. Esse ônibus tinha muitas cadeiras. Meus amigos sentaram todos lá no fundão. E só tinha a nossa turma para ir. E a Jéssica estava lá. Ela estava indo para o laboratório. Então, o ônibus todo disponível para eu sentar. E ela sentou na cadeira 11. Aí eu fiz o quê? Eu sentei na 12. Aí comecei a conversar sobre o sertão. Sobre os açudes. Certo? Não importa muito a conversa não, tá? O importante é a presença. Aí, depois de uns dias, eu comecei a falar sobre o mistério da vida humana. Depois de muitos anos, ela confessou, que papo é esse que esse menino está puxando? Invocar, identificados pelo invocar. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, a igreja, porque eu estava testando. Se essa menina me aguentar sendo crente de verdade, esse é o teste de que essa pessoa, ela
eu posso viver com ela o resto da vida. Então fui falando o evangelho para ela. E o fato é que um dia, quando nós assumimos o compromisso, né, de viver juntos para o resto da vida, ela já tinha a mesma origem que eu. Não sei se o rapaz, aquele bonitão, ele já tem a mesma origem que você. Não sei se aquela moça bonita já tem a mesma origem que você. Tá? Então você precisa apresentar uma oportunidade para essa pessoa conhecer a sua origem. Se essa pessoa rejeitar a sua origem, ela está rejeitando você. Se essa pessoa receber a sua origem, então essa pessoa é uma forte candidata para passar o resto da vida com você e cumprir o propósito de Deus junto com você. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar, que está ficando bom. Versículo 5 fala: disse o servo, talvez não queira a mulher seguir-me. Aí o menino diz, ô irmão, já estou acostumado com isso. Elas nunca querem. É fora, em todo canto. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. O que Eliezer estava falando era o seguinte, ó, eu vou lá naquela terra, a terra da sua parentela, e se a moça não quiser vir, eu posso pegar Isaac e levar para lá? Era essa a proposta, né, de Eliezer, caso não desse certo. Então Abraão respondeu o quê? No versículo 6, respondeu Abraão, qual é a palavra aí? Então olha para quem está perto de você e repita essa palavra aí. Cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. Não faças voltar para lá, meu filho. Não leve meu menino para o mundo, não. Não, você está despedido. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou sempre pedir a participação de vocês. Então, repita aí para quem está perto de você. Diga assim, com muito amor ou com muita raiva. Diga assim, não vá ao mundo procurar. A palavra... Bem, não vá ao mundo procurar. Mas onde é que eu estudo? Eu estudo no mundo. Onde é que eu piso? No chão? É no mundo, né? Então, você, eventualmente, alguém pode surgir. A questão não é ao mundo procurar. Nós estudamos no mundo, trabalhamos no mundo, nos relacionamos no mundo. E se o Senhor quiser dessa forma, se a pessoa que ela tem para você estiver no mundo, o Senhor então vai fazer você percorrer esse caminho aí da mesma origem. E a palavra aqui importante é cautela, né? Porque o casamento, quando é que a gente precisa de cautela? É quando é uma coisa importante. Eu vou pisar aqui, ó, vou pisar, pô, mas eu não tenho certeza se isso aqui não vai afundar, sabe? Tem gente que já tentou andar em cima do telhado e pisou em cima da brasilite e caiu lá embaixo, né? O próximo passo da vida requer muita cautela, porque você não sabe se tem firmeza, sabe? E esse passo de unir-se a alguém para passar o resto da vida é muito importante. Então a palavra é cautela mesmo. Então bora lá. Você está caminhando na sua vida, está estudando bem muito. Você estuda, ajuda os pais, reúne, serve e ajeita o cabelo, né? São coisas importantes na vida. O próximo passo. O próximo passo é conhecer alguém. Aí, meu amigo, antes de firmar o passo, você deixa o pé assim, tá? E faz um bocado de pergunta. A primeira delas é, para dar esse passo, eu estou sendo levado pela minha emoção? Porque você pode estar emocionado nesse momento de dar o passo. E uma pessoa emocionada, ela não está muito equilibrada não, sabe? Já vi gente emocionada chorar, já vi gente emocionada sorrir. Aí a pessoa não está muito normal. Então, o que está me fazendo dar esse passo é a minha emoção. Outra, eu estou sendo levado pelas aparências.
Não apenas a aparência física, mas até a aparência de comportamento que essa pessoa pode ter. Outra pergunta. Para dar esse passo, eu estou sendo levado por promessas? Aí, meninas, o rapaz vai lhe prometer um monte de coisa. Aí você acredita. Aí, meninas, tem moça que promete também. Promete como sem falta, né? E falta como sem dúvida. É igual o político. Para dar esse passo, faça essa pergunta. Quando eu der esse passo, isso vai prejudicar o meu crescimento de vida? Isso vai prejudicar minha permanência na igreja? Você. Valeu-me Deus, eu ia dar um passo e agora que eu percebi que se eu desse esse passo, a vida da igreja já era na minha vida. A pessoa escolhida, portanto, ela não deve ser escolhida numa esquina qualquer. Não é numa boate, não é numa balada, não é entre os vários incrédulos que passam à sua volta, ou mesmo em qualquer bate-papo virtual. Cautela. Mais uma vez, por favor, fale para quem está perto de você, cautela. Meu. Se Eliezer falou assim, se eu for e a mulher não quiser vir, né? Então Abraão deixou bem claro, ele não vai. Se ela não quiser vir, então, amém. É o seguinte, se nesse período da vida, se nesses próximos meses, ou até anos, não aparecer ninguém de qualidade, alguém que vale a pena, então, assim, não se desespere não, tá bom? Se não há, no momento, entre o povo de Deus, uma pessoa para você, por alguma razão, Deus quer que você permaneça sozinho nesse período para trabalhar alguma coisa em você. Deus está te amadurecendo. Aleluia. Fato, irmãos, é que não há provisão fora da casa de Deus. E cuidado com as promessas. Porque, moças, para conquistar você, o rapaz vai prometer, ele vai virar a quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Filho, o Espírito e ele. Pensa num homem bom. Cautela, cautela. Vamos no versículo 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Muito bem. O servo partiu com os seus camelos. No versículo 9, quem são os personagens aqui? Tem o servo e tem Abraão, tá? Tem o servo e tem Abraão. Aqui tem duas pessoas, idosas, bem responsáveis, mostrando um princípio aqui. Ora, se nesse caso aqui, Abraão, pai da fé, e Eliezer, o servo, que mais inspirava a confiança, estavam juntos nesse momento, quem sou eu e quem é você para decidir esse assunto só, sem perguntar nada a ninguém, sem querer saber o que é que os seus pais têm a dizer? Ou algum irmão que você confia tem a dizer? Então, outro princípio aqui é o seguinte: não decida sozinho. Isso é segurança para você. Não decida sozinho, porque dentre todos os sentimentos que brotam na pessoa quando conhece outra, é o sentimento da paixão.
E a paixão tem algumas características. Primeiro, a paixão é cega, ela é forte e ela é enganosa. Um jovem apaixonado, uma jovem apaixonada, a primeira coisa que acontece é, puf, não vê mais nada. Só vê o que quer ver. A pessoa apaixonada, ela perde o discernimento, sabe? Ela fica assim, sei lá. Só que o perigo disso é que quando a pessoa se apaixona, ela cega, os princípios espirituais são abandonados. Então é um período que você está muito vulnerável. Se alguém passar e empurrar você cai, você está tonto. E aí, toda a palavra que você anotou no caderno, o que você sublinhou na Bíblia, até mesmo o compartilhar que você fez nas reuniões, no momento da paixão, tudo isso vai para algum lugar no além, que eu não sei nem onde é. Os princípios espirituais são abandonados quando a pessoa está apaixonada. Então é uma pessoa que perde o discernimento espiritual. E é justamente por isso que a gente não pode decidir sozinho. Eu já ouvi alguém falar assim, nunca prometa feliz demais e nunca decida triste demais. Quando você promete feliz demais, você promete muito mais do que o que pode, depois se arrepende, mas já era. Quando decide triste, você acaba com a sua vida ali. Mas trazendo para esse assunto aqui, nunca decida sozinho, no momento da paixão, porque você perdeu o discernimento, você está cego. Perdoe dizer aí. Todos nós ficamos cegos por um período da vida, e a gente não pode decidir sozinho. Por tudo isso, irmãos, não decida sozinho. Esse momento é tão engraçado que até a sua oração, mesmo que você permaneça orando, a sua oração ela pode ser contaminada pela paixão, sabe? Porque o normal de orar é assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Isso nós oramos exatamente essas palavras quando a gente tem discernimento. Mas quando a gente perde o discernimento, quando a gente tem coragem de orar por isso, porque, sabe, quando você tem uma pulga atrás da orelha, você não quer nem orar, para não ouvir o que é que Deus tem a dizer. Eu vou fingir que não está nada acontecendo, não vou orar por isso, eu vou simplesmente continuar o processo, como se Deus não estivesse vendo tudo. Mas muitas vezes quando a gente decide orar, a gente diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade, desde que a tua vontade seja igual à minha vontade. Então, o apaixonado, quando ele perde os princípios espirituais, ele altera até a sua oração. Por tudo isso, não decida sozinho, tá certo? Vamos encorajar uns aos outros dizendo isso? Não decida. E agora, fica mais legal. Olha o versículo 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos. Quem? O Eliezer. 10 camelos. Você já viu um camelo já? Um camelo, para quem nunca viu, é maior do que um cachorro. É do tamanho de um cavalo grande. Ele tem 2 caixas d'água em cima das costas. É um animal grande. E esse era o animal que Eliezer estava. Ele ajoelhou os camelos junto ao poço de água. Versículo 11. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Olha só, a cultura, né? De tarde as moças saíam para tirar água. Que interessante. 12. E disse consigo o Eliezer: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo Abraão, para com meu senhor Abraão, perdão. 13. E eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Senhor, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe. E darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei
que usaste de bondade para com o meu Senhor. Eu não sei se a sua interpretação textual está lá essas coisas, mas ele colocou um monte de condição aqui na oração. Senhor, quando eu for lá no poço, eu estou aqui no poço, a moça que vier e eu disser tal coisa, ele vai responder desse jeito, então é ela. Eita! Então é importante, na hora de orar ao Senhor por esse assunto, peça por alguma confirmação de Deus. Certo? Alguma confirmação de Deus. Ore por isso. O princípio aqui é que quando ele disse assim, ó Senhor, Deus meu de Abraão, aqui o servo estava orando. Portanto, esse princípio é, ore por esse assunto. Não é um assunto da vida que se faz sem oração. Não é um assunto da vida que se faz sem orar, sem estar diante do Senhor em cada momento, sabe? Porque isso aqui vai definir muita coisa na sua vida. Vai separar uma situação de céu ou de inferno para o resto da sua vida. Precisa orar por isso. A oração, ela sempre nos ajuda a identificar o que Deus quer. Amém? A oração sempre nos ajuda a discernir também quem é quem, tá certo? Mesmo que a pessoa lhe prometa mundos e fundos, mas se ela não for, na oração o Senhor vai te dizer quem é quem. A oração sempre nos ajuda a separar a nossa escolha da escolha de Deus. Louvado seja o Senhor. Falamos um pouco sobre a questão do processo da escolha. Agora vamos às características de uma pessoa adequada. Depois dos comerciais, tem o versículo 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca. Eita Deus! Filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. Versículo 16. A moça era muito formosa de aparência. É importante. Tá? É importante. É importante, beleza, viu, gente? Não diga assim, não, a aparência não importa. Mas no primeiro dia de casamento, você se acorda e ela não é mais a mesma. Aí você diz assim, traga ela de volta! Você que está aqui no lugar dela. Aí eu me lembro do Del Cássio. Del Cássio disse assim, Senhor, eu te peço uma coisa muito sábia, muito importante. Senhor, que a pessoa que o Senhor designaste para mim, ela seja bonita. Tão bonita que já se acorde bonita. E Deus, deu a Fernanda. Olha aí que maravilha. Ele foi bem específico. Ele queria que a mulher que Deus desse para ele se acordasse bonita. Eita. E aí, tem essa questão da aparência. Então, assim, a vida é assim, né? A gente nasce feio e morre feio também. Mas tem um momento da vida, uma janela, que a gente fica bonito. A gente precisa aproveitar esse momento. E é por isso que vocês são tão lindos, porque vocês estão nessa janela de tempo. Daqui a 5 anos ou 10 anos a gente conversa de novo. Eita, como esses meninos vão estar feios, meu Deus do céu. Então tem que aproveitar. Eu quero dizer o seguinte, uma coisa bem prática, né? A higiene pessoal, a forma de se vestir, o corte de cabelo, menino, pelo amor de Deus. Se ajeite, tá certo? Pode ser que tenha um irmão orando, mas você não está ajeitadinha, sabe? Você não está. Pode ser que tenha um irmão orando e você está parecendo um espantalho. Né? Então, é necessário estar à altura do momento. A moça era muito formosa de aparência, era virgem, a quem nenhum homem havia possuído, e ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro. Aí vai. Rebeca veio, um botijão de gás, não, de água, que no ombro foi no rumo do poço. E Eliezer olhando. Opa, rapaz, que moça bonita. Eu acho que Isaac, filho do meu senhor Abraão, vai aprovar. Mas não é só isso.
Eu vou prestar atenção nessa moça. Aí, ó, no 17, ela saiu-lhe ao encontro e ele falou assim, ó, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos. Não eram 10 cachorros, não eram 10 chihuahuas, né? Eram 10 camelos. Até que todos bebam. E também não era 10 cavalos, não, era 10 camelos. Eu estou impressionado com esse negócio de camelo. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez para o poço, para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. 400 litros d'água. Meu amigo. Características de uma pessoa adequada, parte 1. Ela não é preguiçosa. Tá bom? Não é preguiçosa. Dar de beber a um homem é uma coisa, meu amigo. Agora dar de beber 10 camelos é outra coisa. Verifique se a pessoa com quem você deseja se relacionar é uma pessoa que tem disposição. E também uma pessoa que tem os pés no chão. Que é uma pessoa que tem os pés no chão? Uma pessoa que conhece a realidade das coisas. Que sabe que tem que trabalhar. Tem pessoas que começam a ter comunhão, faz tanto projeto, constrói na mente, projeta na mente um arranha-céu e constrói um galinheiro. Então, cuidado, tá certo? Será que esse menino gosta mesmo de trabalhar? Será que essa moça é pau para toda obra mesmo? Nós não vamos receber a maioria das coisas, ninguém vai nos oferecer. O Senhor vai nos suprir de graça e com a força do nosso trabalho a gente vai tocando a nossa vida. Então tem que ser 2 pessoas com disposição mesmo. Quando aquela pessoa projeta um castelo e constrói um galinheiro, é uma pessoa que não tem disposição de trabalhar, sabe? Pessoa que não tem coragem para enfrentar os desafios da vida. E isso é um aspecto que se já pode identificar. Não ignore esse aspecto nessa fase da comunhão, nessa fase do conhecimento um do outro. Cabeça cheia de sonhos, mas com as mãos vazias de trabalho, isso não vai levar o casal muito longe. Olha o que é que diz Provérbios 12, 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então, moças, se o rapaz hoje em dia já tem certa idade e só fala de anime, só fala de Marvel, só fala de... Então, ou espere o que é que ele vai ser daqui... Ou então comece a duvidar desse negócio. Se você está conhecendo a moça e ela não ajuda a mãe dela, não gosta de sujar o esmalte da unha, então você tem que começar a ponderar, porque a prática ela é dura. E depois que o casamento for concebido, é essa prática que vai ser vivida todo dia. Muito bem. Primeiro característica que eu citei aqui é que ela não é preguiçosa. O outro que eu anotei aqui, a gente já falou disso, é que é uma pessoa que é formosa. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho que essa formosura não é apenas aparência exterior. Formosura não é roupa cara. Formosura não é tipo de cabelo. Não é jeito de andar, não é o modo de olhar, não é o jeito de se insinuar. Isso não é formosura. Formosura não é corpo atlético, formosura não é tatuagem, formosura não é um carro bonito.
Provérbios 15, 13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. No mundo tem pessoas até com físico decente, mas com um espírito abatido. E isso não é formosura. Só é formoso quem tem um coração alegre. Ó Senhor Jesus! No versículo 21, tem algo precioso. Diz assim: o homem a observava. Isso é Eliezer, olhando o jeito dela, ela colocando água para os camelos, o jeito dela tratar as situações. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Olha só, o homem observava em silêncio, atentamente. Uma característica de uma pessoa adequada é alguém que se importa com a própria postura. Sabe? É alguém que faz as coisas, mas sempre verificando que postura está tendo ao fazer as coisas. Olha, quando diz assim, o homem a observava atentamente, isso mostra que você está sendo observado ou observada por alguém. Pode ter certeza. Na escola tem gente olhando para você. No trabalho tem gente olhando para você. No serviço da igreja, no viver da igreja, até mesmo nessa conferência, tem alguém olhando para você. Meu Deus. Atentamente. Sabe por que tem gente olhando para você? Porque tem pessoas, tem alguém querendo saber se você é a resposta das orações delas. Tem alguém querendo saber se você é a resposta da sua oração. Então é preciso ter ciência de que você está sendo observado. Então a característica de alguém adequado é alguém que se importa com a sua própria postura. O homem observava atentamente. Então, encoraje quem está perto de você dizendo assim: você pode ser a resposta de oração de alguém. Pronto. Amém. Só para organizar um pouco aqui, né, eu esqueci de perguntar até que horas a gente vai, para saber se para, se continua. Vocês têm? Até 11h30? Então pronto. Então vamos usar esses minutos aqui, que são preciosos. Versículo 22. Tendo os camelos, acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro e meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Olha só. O princípio que eu queria destacar é que a minha mãe vende pulseira e cordão de ouro, então, viu? Não é isso que eu queria compartilhar. No versículo 23, fala assim: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Parece que ela respondeu por si só. Parece que ela nem foi perguntar ao pai dela se podia. Ela respondeu, porque ela era uma pessoa de confiança. Ela era uma pessoa resolvida. Sabe? Não era ela era alguém que tinha a confiança da própria família. A característica de alguém adequado é alguém que tem confiança da própria família, tá certo?
Ela só falou isso não foi por prepotência, por arrogância. Não, é porque ela sabia que o que ela falasse seria endossado pela família por causa do caráter que ela desenvolveu e a família conhecia isso. Amanhã, o Senhor vai falar para vocês amanhã de manhã sobre esse assunto, caráter. E aí, Rebeca tinha essa característica. Vamos agora no versículo, vamos pular para o versículo 62. No versículo 62 fala assim, ora. Então assim, aquele homem percebeu que Rebeca era a mulher para Isaac. Foi com ela até a casa dos pais dela, passou ali algum tempo, e eles consentiram de que ela iria voltar para casar-se com Isaac. E agora, ela subiu num camelo, e eles voltaram. Quando estava lá, né, Eliezer, Rebeca e a comitiva retornando, no versículo 62 diz, ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Imagine o coração desse homem. Haja coração. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apiou do camelo. Meu amigo. E perguntou ao servo, Rebeca perguntou, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo respondeu, é o meu senhor. Então, tomou ela o véu e se cobriu. Puxa, parece o inverso, né, do que a gente vê hoje. Quem é aquele? É fulano. Aí se despiu. Quem é aquele homem? Essa pergunta é muito significativa. Quem é aquele homem? É saber que é importante conhecer, no período do namoro, no período da comunhão, saber quem é esse rapaz, saber quem é realmente essa moça. Quem é aquele homem? É não desprezar que esse momento da comunhão é um momento que tem um propósito muito definido, que é conhecer exatamente como é que a pessoa é. Tem a história de um homem que só descobriu que a mulher era gaga depois da lua de mel. Porque ele nunca quis saber como é que ela era só agarrando, beijando, era só abraçando, ele não deixava nem ela falar. Claro que essa história é mentira. Mas só para você memorizar, de que muitas vezes no período do namoro, você não dá nem tempo para conhecer se a pessoa é gaga ou não. Mas depois, no dia seguinte, você vai saber todos os defeitos dessa pessoa. É melhor saber antes. Para você saber se você suporta ou não. Para você saber se você assume o risco. Porque tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que você não vai suportar um dia sequer. Então não dê esse passo sem conhecer tudo. O propósito desse período do namoro, período que a gente chama de comunhão, é conhecer conhecer o outro, especialmente os defeitos, porque o propósito desse período não é namoro recreacional, sabe? Esse termo namoro nem existe, né? Ele é relativamente novo. Nos 2 últimos séculos é que isso passou a existir. E essa questão de namoro recreacional foi só do século XX para cá.
O que é namoro recreacional? É uma coisa muito triste. É um usar o corpo do outro para fins recreativos. É satisfação mútua do corpo um do outro. Esse é o padrão do mundo. Mas esse não é o objetivo da comunhão. O objetivo da comunhão não é sentir prazer, com o corpo do outro. É conhecer para um propósito muito maior. Você precisa aproveitar esse momento para saber como é que a pessoa reage quando ela for submetida a determinadas situações. Porque no período do casamento, na vida, o casal vai ser submetido a tantas situações distintas que você precisa ter pelo menos uma noção como é que essa pessoa reage às situações, como é que ela reage a grandes mudanças. No casamento, no viver do casal, tem um momento em que a vida da gente dá uma mudada. Às vezes muda para melhor, às vezes muda para pior, às vezes muda para pior de novo. Como é que essa pessoa, hoje em dia, ela reage a mudanças? Ela surta? Ela foge do mundo? É necessário você saber. Porque lá no casamento vai ter grandes mudanças. Como é que essa pessoa reage a promessas retardadas? Expectativas frustradas. Isso é o hino, né? Metas inalcançadas. Como é que essa pessoa reage? Essa pessoa joga tudo pro alto, desconta em todo mundo? Ou essa pessoa é sensata, essa pessoa espera no Senhor? Essa pessoa se prostra aos pés do Senhor para pedir ao Senhor direção? Como é que essa pessoa reage? Como é que essa pessoa reage a problemas que são humanamente impossíveis? Como é que essa pessoa tem reagido a orações não respondidas? Aquela se zanga com Deus? Como é que essa pessoa reage a críticas imerecidas? Pessoa ser criticada por uma inverdade, como é que essa pessoa reage? Como essa pessoa vai reagir a tragédias sem sentido? Porque na vida do casal é possível que aconteça alguma coisa que não faz sentido, mas o Senhor permite. Sabe? Você tem a oportunidade hoje de ter uma noção de todas essas coisas. Tá? O que essa pessoa pensa a respeito de determinados assuntos? Qual a opinião dela sobre casamento? Qual a opinião dessa pessoa sobre filhos? Sobre finanças? O que é que ela pensa? Qual é a melhor forma de ganhar dinheiro? O que é que ela pensa sobre sexo? É importante saber o que a pessoa pensa. A pessoa, outro ponto, ela respeita a própria família. Quem não respeita pai e mãe, não vai respeitar marido e mulher. Porque a casa é a escola do casamento. Essa pessoa não vai melhorar depois do casamento. Você pega os defeitos que a pessoa tem hoje, aí você faz uma continha. Pode multiplicar por 2, por 3, você que escolhe. É o que essa pessoa vai ser no casamento. Os defeitos vão ser maximizados. Porque aqui nós estamos tudo em campanha eleitoral. Mas depois que ganhar, a pessoa relaxa. Sabe? Ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, né? O período do namoro também, de uma forma positiva, é muito importante para a gente crescer junto espiritualmente. Amém? Crescer junto espiritualmente nesse período é maravilhoso. Ler juntos, orar juntos, compartilhar juntos. É um tempo também para desenvolver a amizade. O rapaz e a moça precisam ser os melhores amigos. Porque depois essa amizade tem que perdurar para a vida toda. O meu melhor amigo, quem é? É a minha esposa. Essa amizade, ela já tem que ser cultivada desde antes. Também o período do namoro é um período importante para você estabelecer relacionamento com a família da pessoa.
Porque quer queira, quer não, essa família dele, ou a família dela, também vão ser sua família. Nunca esqueça que quando você se relaciona com uma pessoa, essa pessoa tem uma família, e essa família não pode ser desprezada. E essa família não pode ser esquecida. Nem por você, nem pelo casal. O casal sempre tem que levar em consideração os pais do rapaz e da moça. Não abandonem seus pais. A palavra de Deus diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Deixar pai e mãe aqui não significa abandonar ou desprezar. Tá? Então isso é muito importante. É um tempo importante para se observar os aspectos de convivência. Veja bem, depois que você começou a comunhão com essa moça, ou depois que você começou a comunhão com esse rapaz, como é que tem sido a convivência de vocês dois? Tem mais brilho nos olhos? Tem mais alegria no coração? Ou tem briga? Ciúme? Quando termina uma ligação, é um chorando de um lado, outro chorando do outro. Sabe? Se é um negócio desgastado, sofrido, doído, então fique à vontade. Fique à vontade para continuar a sua vida sem essa pessoa. Porque essa pessoa está lhe fazendo mal e não bem. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor, Ele permite que situações aconteçam no princípio, para que se perceba logo que a coisa não vai bem. Tá? Às vezes a possessividade, muita ciúme, essas questões. Claro que isso também pode ser ajustado, pode ser amadurecido, mas se for uma relação traumática, isso não vale a pena. Já é um grande indício que se é assim no período do namoro, no período do casamento, a situação vai ser muito pior. Poxa, eu gostaria de ter compartilhado uma mensagem assim, de vários améns, de aleluias, de glória a Deus. Ver vocês assim, com essa cara assim, dói no meu coração. Mas eu estou muito feliz, porque isso pode livrar vocês de situações muito difíceis na vida. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Mas para que não possa terminar assim, né, para baixo, eu gostaria de pedir para vocês ficarem de pé, que eu gostaria de abençoar vocês com a palavra de Deus aqui. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Do Senhor o marido prudente. A sua esposa prudente vai vir do Senhor. O seu marido prudente vai vir do Senhor. A outra bênção que diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que acha um esposo, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E por fim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Encoraje quem está perto de você. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Agora eu vou abençoar você. Do trabalho de tuas mãos comerás. Amém? Amém. Feliz serás. Amém. E tudo te irá bem. Amém. Você recebe essa bênção? Amém. Diga assim: eu recebo, Senhor. Diga assim: eu comerei do trabalho das minhas mãos. Eu serei feliz. E tudo me irá bem. Olha para os rapazes, ó, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa. Aleluia. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém,
durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ó Senhor Jesus, por que é que eu choro de alegria? Porque essa foi a minha experiência. E essa também vai ser a experiência de cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. O plantão Mais de Cristo avisa.